Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, professor de Biologia, e na nossa aula de Genética 2 de hoje vamos revisar as leis de Mendel e os sistemas sanguíneos. Então vamos passar um pouquinho aqui pela primeira lei de Mendel. É também enunciada como lei da segregação. O que diz essa lei? Que as características são determinadas por dois fatores que se agrupam nos indivíduos e são separados durante a formação de gametas. Então, pego aqui, por exemplo, um indivíduo homozigoto, azão, que tipos de gametas esse indivíduo vai produzir? Se ele tem alelos iguais, ele vai produzir somente um tipo de gameta, gameta 100% azão. Já um indivíduo que é heterozigoto, que tem alelos diferentes, então ele vai produzir dois tipos de gametas. O gameta carregando o alelo dominante e o gameta carregando o alelo recessivo, 50% em média de cada gameta. Então, sempre que nós tivermos um indivíduo, a hora que ele for produzir o gameta, ele vai produzir gameta carregando apenas um dos alelos que ele possui. Por isso essa lei também é conhecida por lei da pureza dos gametas. Os gametas possuem então um alelo de cada gene. Já a segunda lei de Mendel é também enunciada como lei da segregação independente. O que diz essa lei? Que quando dois ou mais genes estão localizados em cromossomos diferentes, ocorre separação, segregação independente desses alelos. Vamos pegar então um gene formado por dois alelos, então o gene A formado pelo alelo azão e azinho e o gene B formado pelos alelos Bzão e Bzinho. Então eu vou pegar um indivíduo aqui duplamente heterozigoto. Lembrando sempre que os genes devem estar localizados em cromossomos diferentes, certo? Esse indivíduo vai produzir gametas carregando um alelo do A e um do B. Então ele pode produzir gameta azão, Bzão, tá aqui, azão, Bzinho, azinho, Bzão e azinho, Bzinho. Então, quatro tipos diferentes de gametas com igual frequência de ocorrência, certo? Então, quando os genes estiverem localizados em cromossomos diferentes, ocorrerá separação, segregação independente de cada gene, certo? Muito bem. Quando eu tenho um cruzamento, então, de indivíduos duplamente heterozigóticos, como ficariam os descendentes, já que ocorre segregação independente e cada indivíduo aqui vai produzir quatro tipos diferentes de gametas. Então eu vou ter um cruzamento de quatro tipos diferentes de gametas com quatro tipos diferentes de gametas. Ou seja, eu vou ter um quadro com 16 possibilidades distintas. Então, como ficaria esse tipo de cruzamento? Eu preciso construir esse quadro toda vez, Fábio? Não. Se você construir a primeira vez esse quadro de cruzamentos, você vai entender a lógica que eu vou explicar aqui para você. Então você vai ter, daquelas 16 possibilidades, 9 de eventos que vão apresentar indivíduos com características dominantes para os dois tipos de genes. Então eu vou chamar assim, dominante, dominante. 9 em 16. Agora vamos trocar essas combinações. Dominante para a primeira característica e recessiva para a segunda característica. 3 em 16, se eu contabilizar todos os indivíduos formados. Agora eu vou inverter, eu vou colocar recessivo dominante, então também vou ter 3 para 16, já que esse é 3 em 16, esse também. E as características duplamente recessivas, uma só em 16 possíveis, é isso que eu espero encontrar. Então eu posso melhorar e falar 9 para 3 para 3 para 1. A dica é, guardem a frase. Dominante, dominante para característica, dominante, recessivo, inverte agora. Recessivo, dominante e recessivo, recessivo. Eu vou ter a frequência de 9 para 3 para 3 para 1, certo? Com relação aos sistemas sanguíneos, temos três sistemas sanguíneos famosos para a gente revisar aqui. O sistema ABO, o sistema RH e o sistema MN. Como é que seria o sistema ABO? São três alelos que vão atuar na determinação dessa característica que vai ser o tipo de sangue. Sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Como seria a relação de dominância? Bom, entre o alelo IA e o IB não tem dominância, existe uma relação de codominância. Como é que era isso mesmo? Quando os dois alelos aparecerem no mesmo indivíduo, eles vão exibir as duas características ao mesmo tempo.
e ambos os alelos dominam a expressão do alelo izinho. Então, o indivíduo que é do tipo A apresenta que tipos de genótipos? Ele pode ser homozigoto para o A, então IA, IA, e ele pode ser heterozigoto, desde que ele tenha o izinho, então IA, izinho. O indivíduo do tipo B apresenta genótipos IB, IB ou IB, izinho. Indivíduos do tipo AB apresentariam genótipos IA e B, herdou IA do pai e B da mãe, ou o contrário. E indivíduos do tipo O só podem ser de genótipo izinho, izinho. Aqui, galera, vale lembrar dois termos muito importantes. O termo aglutinogênio, que significa a proteína que o indivíduo carrega na membrana, na face externa da membrana de sua hemácia. Então, é sempre voltado para fora da membrana. E esta proteína está localizada na hemácia. Guarde bem essa célula. Isso já foi pergunta de vestibular. Então, a proteína está localizada na face externa da membrana da hemácia. A gente chama essa proteína de antígeno ou aglutinogênio. Então, o indivíduo que é do tipo A só apresenta proteína A. O indivíduo que é do tipo B só apresenta proteína B. O indivíduo que é do tipo AB apresenta os dois antígenos ou as duas proteínas, proteína A e proteína B. O indivíduo que é do tipo O não apresenta esse antígeno, certo? E o que seria aglutinina? A aglutinina seria a proteína de defesa ou anticorpo que apareceria no plasma desse indivíduo. O indivíduo que é do tipo A produz aglutininas anti-B, por isso ele não pode receber do sangue B. O indivíduo que é do tipo B produz aglutininas anti-A, por isso não pode receber do tipo A. O indivíduo que é do tipo AB não produz aglutininas, porque ele tem as duas proteínas, e o tipo O produz as duas aglutininas, tanto a anti-A quanto a anti-B, portanto não pode receber nem do A, nem do B, nem do AB, somente do O. Muito bem, fator RH ou sistema RH é mais um tipo de proteína que está ou não presente na face externa da membrana da hemácia. Então aqui é bem simples, gente, ó. Ou ele tem RH positivo ou ele não tem essa proteína. Aqui os alelos envolvidos seriam os alelos do gene R, eu vou chamar de R1 e R, com dominância simples. Isso significa que quem produz a proteína é R1, R1 ou R1, R, e quem não produz a proteína é R, R, certo? Aqui a gente não pode deixar de falar de uma incompatibilidade de sangue existente entre mãe e filho. Eu vou chamar essa incompatibilidade de eritroblastose fetal, ou abreviação DHRN, doença hemolítica do recém-nascido. Isso acontece quando a mãe é RH negativo, portanto, R, casa-se com o pai RH positivo, então ele vai ser R1 ou R1, R, eu vou chamar de R1 traço, e este casal aqui tem uma primeira gestação, não significa que tem que ser o primeiro filho, uma primeira gestação RH positivo. Então, esta criança herdou R1 do pai, R da mãe. Se nada for feito para impedir o desenvolvimento dessa sensibilização da mãe, esta primeira geração sensibiliza a mãe. O que isso significa? As hemácias RH positiva da criança vão parar na circulação materna ou durante a gestação ou, com mais certeza, após o parto. Essas hemácias RH positiva da criança vão ensinar a mãe a produzir aglutininas anti-RH. O que vai acontecer numa segunda gestação RH positiva? Não tem que ser necessariamente o segundo filho, é uma segunda gestação RH positivo. Essa criança vai agora ter um problema de incompatibilidade de sangue com a mãe. A mãe aprendeu a produzir as aglutininas anti-RH. Essas proteínas de defesa passam pela placenta e vão na circulação fetal destruir as hemácias RH da criança. Então, isso gera um problema muito grande, né? Então, a segunda gestação RH positivo é a gestação cuja criança vai apresentar a doença hemolítica do recém-nascido. E por último, o sistema MN. Esse sistema é mais simples para a gente trabalhar, ele não apresenta incompatibilidade de sangue, então as doações não terão problemas. Mas aqui é mais uma proteína que aparece na face externa da membrana da hemácia.
Essas proteínas podem ser proteínas do tipo M, N ou as duas. Então aqui nós temos um caso de codominância também. Então eu tenho o tipo MM ou simplesmente M. Esse indivíduo apresenta alelos iguais, LM, LM. O indivíduo do tipo NN ou simplesmente N apresenta alelos iguais também, LN, LN. E aqui o indivíduo que é heterozigoto, MN, apresenta os dois alelos. Certo? É isso então, gente. Até a próxima. Valeu!